Então, eu vou falar das manifestações neurológicas da Covid-19, né, que é uma doença super recente, tem menos de 6 meses. Então, eu fiz uma ampla revisão da literatura com o que a gente tem até agora, e a ideia é depois abrir para discussão e para as contribuições de quem estiver assistindo. A gente tem gente do Brasil inteiro, então, além dos pneumologistas, infectologistas e radiologistas, a gente tem neurologistas do Brasil inteiro participando que podem contribuir. Então, em 2002, a gente teve uma grande epidemia de um vírus respiratório chamado SARS-CoV, vindo da China, com transmissão animal-homem, que causava febre, mialgia, tosse, síndrome de angústia respiratória e que tinha uma mortalidade de 10%. Em 2012, a gente teve uma outra grande crise, né, epidemia de vírus respiratório chamado MERS, porque começou no Middle East, com uma mortalidade maior, atingiu menos pessoas, mas com uma mortalidade de 35%. E como é que é a história, então, desse novo vírus, né? A gente sabe que os primeiros reportes da infecção viral foram em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Em janeiro de 2020, se começou a chamar de novo coronavírus. Em 11 de fevereiro desse ano, se deu a designação de Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavírus 2, então chamado SARS-CoV-2, o nome do vírus, a cepa do vírus, e no mesmo dia a Organização Mundial de Saúde, então, denominou a doença como Covid-19. Em 11 de março foi declarada pela OMS pandemia, e hoje nós temos mais de 1.500.000 pessoas no mundo afetadas, isso com confirmadas, fora aquelas que a gente sabe que não está sendo testado, e no Brasil 16 mil casos hoje. E essa é a distribuição, então, a gente sabe que afeta, então, o mundo inteiro, né, com esses números, então, globais, 1,5 milhão, com o Brasil hoje já com 17.800 casos confirmados. A família, então, de coronavírus são vírus respiratórios envelopados com um genoma de RNA de cadeia simples, que foram chamados de coronavírus por causa dessa proteína espiculada, né, que parece, que lembra uma coroa, e esses vírus são de 4 tipos, então, o alfa, o beta, o gama e o delta, do qual o que a gente está falando, o SARS-CoV-2, é um beta-coronavírus. Os coronavírus foram primeiro isolados em animais em 1937, em humanos em 1965, e em humanos afetando inicialmente, principalmente as partes superiores das vias respiratórias e gastrointestinais. Então, só para dar uma revisão geral, né? O genoma completo desse novo vírus foi descrito no 17 de janeiro, na China, e ele é muito semelhante a SARS do morcego, né? Então, com 96% de similaridade. O contágio é principalmente via respiratória, mas a gente já sabe que ele existe também com presença nas fezes, a gente não sabe o quanto isso pode ser transmitido, mas o contágio é principalmente via respiratória, e esse vírus, então, se liga à proteína conversora da enzima conversora de angiotensina, ligada na membrana de vários locais, então, do organismo, e entra, então, na célula replicando o vírus. E como é que acontece a invasão do sistema nervoso central? A invasão do sistema nervoso central pode acontecer pela viremia, né, então por via hematológica sanguínea, por esse vírus viajar, então, no sistema sanguíneo e infectar o sistema nervoso central através da quebra da barreira hematoencefálica por causa de uma tempestade inflamatória, liberação de citoquinas. Ele pode também infectar via sanguínea, que se chama de cavalo de Troia, então viajando através de um leucócito, principalmente um macrófago, e assim infectando o sistema nervoso central, ou a via mais provável, mais comum, provavelmente é a via respiratória, então infectando o bulbo olfatório e as vias trigeminais e entrando no sistema nervoso dessa forma. Aqui o que eles chamam de cavalo de Troia, então pela corrente sanguínea, o vírus pode viajar também
dentro de um macrófago e infectar o sistema nervoso dessa forma. E aqui o bulbo do nervo olfatório, então, para vocês verem, né, ele entra via respiratória e pode viajar pelo nervo olfatório, infectando o sistema nervoso central, ou ele pode viajar, então, por via trigeminal também, chegando no sistema nervoso central. E aqui, para vocês verem um pouco melhor, o bulbo olfatório, e ele pode, então, afetar todas as estruturas ligadas, né, aqui vocês vendo o hipocampo, e ele pode chegar, então, viajando no sistema nervoso central retrogradamente através dos nervos, chegando até o tronco cerebral. Então, aqui o desenho um pouquinho melhor, né, das vias, então, olfatórias e trigeminais, levando para o sistema nervoso central, inclusive sendo encontrado, possível de ser encontrado no líquor. Isso é a forma de infecção dos coronavírus no sistema nervoso central. O COVID-2, a gente ainda não tem estudos detalhados, a gente tem muitos reportes e relatos de caso, mas detalhadamente o mecanismo a gente não tem, mas que se imagina que é muito semelhante, né? E esse estudo é muito interessante, é um estudo já antigo, de 1990, avaliando o efeito da ablação do bulbo olfatório na disseminação do coronavírus neurotrópico em cérebro de ratos, né? Então, se utilizou o vírus da hepatite do rato, que é um coronavírus, e aqui para vocês enxergarem, então, aqui o O é o bulbo olfatório, aqui o hipocampo, e aqui o tronco cerebral, aqui o cerebelo, e a gente, então, o que eles fizeram? Eles injetaram, então, o coronavírus no rato, na via olfatória do rato, e observaram como é que isso se distribuiu, então, em 4 a 5 dias do início, na figura B, e na figura C a gente já pode ver a concentração no tronco cerebral desses vírus. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram a ablação de um lado do bulbo olfatório para ver o que acontecia com esses ratos, e aí injetavam, então, o vírus de um lado, que não estava ablado, que é a figura A, e do outro lado, onde já tinha ablado a via olfatória, o bulbo olfatório, e aí mostrando aqui, precocemente, em 4 dias, na figura A, onde estava normal o bulbo olfatório, já infecção pelo vírus, e na figura B, não. Então, isso era infiltrado na narina do rato. E aqui mostrando de novo, né, então, na figura A infecção do sistema nervoso central bem mais importante do que na figura B. E aí, aqui mostrando do lado A e do lado B, a mesma coisa, o mesmo rato, mas o que a gente vê? Que a via trigeminal ainda estava poupada, então aqui as duas vias estão poupadas no A, no C e o E, então mostrando a infecção mais difusa do sistema nervoso, e aqui na B, D e F, aonde o bulbo olfatório estava lesionado, uma concentração maior nas regiões, então, do nervo trigêmeo e poupando, então, as regiões do bulbo olfatório. Então, com isso, se imagina que essa via neural é a via mais provável de infecção, então, do sistema nervoso central pelo coronavírus. E as manifestações neurológicas, elas podem ser múltiplas, né, e agora, desse novo vírus, a gente está ouvindo, cada dia a gente recebe um reporte de manifestação de sistema nervoso, não só sistema nervoso central, que ainda a gente tem que saber se realmente está relacionado com o vírus ou é só uma doença concomitante, mas muito provavelmente tem relação com o vírus. E aqui, nesse estudo, a gente vê das manifestações neurológicas das infecções virais, as múltiplas, né? E aqui o coronavírus na primeira linha, então vocês vão ver encefalite, crises convulsivas, incluindo estado de mal epilético, desmielinização do sistema nervoso central, Guillain-Barré, leucoencefalopatia e neuromiopatia do doente crítico. Então, pela família do coronavírus, é tudo que já está reportado. E aqui, também mostrando as diferentes infecções virais e o que se encontra, então, aqui nos coronavírus: febre, convulsões febris, crises convulsivas no geral, perda de consciência, encefalomielite, encefalite,
e a gente tendo achados desses vírus no líquor e em sistema nervoso central, em achados pós-mortem, inclusive relacionados com doenças neurológicas crônicas. Então, tem achados principalmente em pacientes com esclerose múltipla, de pacientes com restos de vírus e pacientes com doença de Parkinson e outras doenças neurológicas. Bom, e aí a gente começa com as alterações encontradas no novo coronavírus, né? Então tem vários reportes, a gente todo dia enxerga alguma coisa, claro que os mais importantes são os da China, que é onde aconteceu primeiro, e esse reporte é interessante, com 113 pacientes que morreram, na verdade eram mais de 200 pacientes, mas os 113 que morreram, 22% deles tinham alguma alteração de consciência, que ia desde sonolência até coma profundo, comparado com 1% no grupo dos pacientes que se recuperaram da doença. E aí, o que eles discutem? Será que essa sonolência já era um comprometimento de sistema nervoso central ou era causado por uma doença grave com hipoxemia associada? E a outra coisa que se discute, que tem se discutido cada vez mais, será que a insuficiência respiratória não está relacionada também com comprometimento de sistema nervoso central, talvez com comprometimento de bulbo nesses pacientes? Isso a gente não sabe ainda, mas são coisas que têm sido, então, levantadas com essa nova doença. Esse é o estudo que tem mais pacientes, então, também de Wuhan, na China, de um hospital que estava no epicentro da pandemia, e aqui mostrando as características gerais da doença. De 214 pacientes, 88 eram pacientes com doença severa, que precisaram de intubação, e 126 com doença não severa, para vocês verem uma média de idade de 53 anos, claro que os pacientes com doença severa tinham uma média de idade maior. Depois, dos pacientes com doença não severa, a gente tinha mais mulheres. Comorbidades, qualquer comorbidade, 48% nos que tiveram doença severa e 33% nos que não tiveram doença severa, e aqui a gente está falando só pacientes hospitalizados, claro que a gente tem aquela grande maioria que nem é hospitalizada. E para olhar, então, em relação à hipertensão, foi muito mais comum naqueles que tinham doença severa, e diabetes não fez diferença entre os grupos, mas 30% dos pacientes hospitalizados com Covid-19 tinham diabetes. Anorexia, 32%, diarreia, 19%, e aqui, febre, 62%, e tosse seca, 50%. Só para dar uma ideia geral das características desses pacientes. Os sintomas neurológicos nesse grupo, eles dividirem sintomas do sistema nervoso central, sintomas do sistema nervoso periférico, e eles colocaram sintomas musculares separados, né, que a gente poderia considerar periférico também, e botaram esses sintomas musculares considerando pacientes que tivessem mialgia e CPK maior do que 200. E quais eram, então, as manifestações neurológicas? Então, de 234 pacientes, 36% teve alguma manifestação neurológica da doença, sendo que desses pacientes internados, apenas 40% eram pacientes severos, os outros eram pacientes que não tinham doença mais grave. Sistema nervoso central foi comprometido em 25% dos casos, e os sintomas eram principalmente no grupo mais grave, né, e os sintomas eram tontura em 17%, cefaleia em 13%, prejuízo da consciência em 7,5%, doença cerebrovascular aguda em 3%, ataxia 0,5% e epilepsia em 0,5%. Se a gente olhar aqui, nos pacientes com doença severa, 6% tinham acidente vascular cerebral agudo, que é um número bem expressivo, se comparar com menos de 1% nos pacientes que não tinham doença severa. Sintomas periféricos, a gente tinha, então, hipogeusia em 6%, hiposmia em 5%,
e alteração visual em 1,4%, e neuralgia de qualquer tipo, ele não descrevia bem, 2,3%. E aqui é interessante que esses sintomas de hiposmia que a gente tem visto, ele era mais nos pacientes não severos, provavelmente até porque os pacientes severos estavam entubados, com mais dificuldade de reportar esse tipo de alteração mais leve, né? A gente sabe que a hiposmia é um achado bastante comum. Esse outro artigo, ele fala mais, então, em relação a distúrbios do olfato e do paladar nos pacientes, então, com SARS-CoV-2. E o que a gente vê aqui? Que 33% dos pacientes tinham alguma queixa olfatória ou do paladar de pacientes, então, com Covid-19. A maioria tinha ambos, então, alteração do paladar e do olfato e paladar, né? A gente sabe, então, a gente sabe que a hiposmia é uma queixa bastante frequente, é sempre bastante perguntada, as pessoas ficam apavoradas, né? Será que eu vou melhorar? Então, na semana passada me fizeram essa pergunta, eu não sabia responder, daí perguntei para os universitários, né? Acionei todo mundo e agora, revisando isso, geralmente tem recuperação dessa hiposmia ou até anosmia, mas geralmente demora, então, de 2 a 3 semanas para melhorar, mas geralmente tem um bom prognóstico essa recuperação. Eventos tromboembólicos também são reportados mais frequentemente, a gente viu ali AVC, nos pacientes graves, 6%. Ocorre, então, uma hiperativação de fatores inflamatórios, então, uma tempestade inflamatória que pode aumentar, então, os casos de eventos tromboembólicos. A gente tem uma alteração importante do sistema de coagulação que fica danificado. A gente sabe que esses pacientes têm dedímeros aumentados, têm anormalidades plaquetárias, que podem, então, aumentar a doença cerebrovascular. A gente tem reporte de aumento de fibrinogênio, alteração de TP e KTTP nesses pacientes. E esses pacientes, então, podem ter doenças micro e macrovasculares por esse aumento, então, do estado protrombótico. E ontem, então, saiu esse artigo que o Daniel me mandou e hoje a Karina me enviou, né, de coagulopatia e anticorpos antifosfolipídios em pacientes com Covid-19. Isso aqui é um reporte de poucos casos, mas mostrando também que aqui é reporte de um caso, na verdade, mostrando que esse paciente teve eventos embólicos para membros superiores, para os dedos das mãos, para os dedos dos pés e múltiplas áreas no sistema nervoso central, e ele tinha aumento de dedímeros, aumento de fibrinogênio, e também tinha anticoagulante lúpico alterado. A gente sabe que é a fase aguda da doença que pode alterar, né, os anticorpos antifosfolipídio, mas isso é uma coisa para a gente ficar atento, porque talvez realmente essa doença possa, então, ter um estado pró-coagulante que a gente precise atuar nesse fator. E esse artigo que é muito interessante, que é um consenso de prevenção e manejo do coronavírus em 2019 para neurologistas, ele é excelente porque ele revisa bem o que é a doença, como é que entra no sistema nervoso central, quais são as principais doenças neurológicas e como eles, né, chineses, manejaram essas doenças, ainda aprendendo, que nós também estamos aprendendo. E eles sugerem, então, que no caso de doença cerebrovascular nos pacientes com AVC, por eles terem esse estado protrombótico, eles sugerem que esses pacientes sejam anticoagulados. Esses pacientes com AVC também tinham mais fatores de risco, então eles tinham mais idade, mais hipertensão, mais diabetes, mais fibrilação atrial, então fica mais difícil, mas provavelmente a doença Covid-19 também aumenta esse estado protrombótico, aumentando a chance desses pacientes fazerem AVC, e a gente tendo que tratar de uma forma diferente, além de fazer a investigação etiológica que a gente está acostumado. Talvez esses pacientes, pelo menos numa fase inicial, precisem ficar anticoagulados. E aí várias outras doenças que têm sido reportadas. Então, primeiro caso de meningite, encefalite, associado com a Covid-19, eu acho que o Gabriel, no Rio de Janeiro, teve um também, que estava comentando ontem, então esse caso foi reportado, e a gente sabe que esses vírus podem causar realmente.
A gente sabe que existe achados no líquor já do SARS-CoV antigos, então se achava o RNA do vírus no líquor. Aqui, uma doença muito grave, uma encefalopatia necrotizante hemorrágica aguda, associada com Covid-19, e olhem o horror que é essa ressonância, né, mostrando essa doença muito grave. A gente não sabe exatamente como manejar essas doenças, a recomendação é manejar como a gente manejaria em outras situações, então, esses pacientes utilizaram corticoide, além do tratamento da Covid-19, então, a gente ainda não sabe adequadamente se a gente tem que manejar esses pacientes de uma forma diferente. Aqui, um caso de mielite aguda em paciente com SARS-CoV. Há 2, 3 dias eu estou com um paciente em Pelotas que me pediram auxílio à distância, que eu acho que também pode ser uma mielite por SARS-CoV, ainda está esperando a confirmação do resultado, né, que fez a dosagem, então, para ver se tem Covid ou não. Guillain-Barré, que é outra coisa que a gente sabe que pode acontecer associado com essas infecções virais, também já tem um reporte, a gente não sabe se é causalidade ou consequência, mas a gente sabe que as doenças virais podem causar síndrome de Guillain-Barré, então a gente tem que estar atento a isso. Outras múltiplas reportadas, principalmente nos Estados Unidos, como eles estão com muitos casos, a gente está todo dia nas redes sociais, eles pedindo que a gente reporte, porque eles estão com muitos casos de encefalopatia, ataxia, déficits neurológicos súbitos, fadiga severa, neuralgia de trigêmeo, então pedindo que a gente informe, que a gente tenha um banco internacional para reportar esses achados e juntos a gente possa trabalhar como manejar essa doença que é nova para a gente, né? O jornal Radiology sugere aos neurologistas que pacientes com suspeita suspeitar do vírus em pacientes com alteração do nível de consciência, porque eles podem estar chegando e ser nesse estado de pandemia, pode ser, e a gente tem que estar mais atento e pensar nisso. A gente tem recebido no Hospital de Clínicas pacientes com AVC, também com suspeita de Covid-19, a gente está com um paciente confirmado, os outros foram descartados, então a gente tem que estar atento para isso também, não só da doença aumentar a chance desses pacientes ter um quadro neurológico agudo, mas também com os cuidados na hora de atender esses pacientes, e o pessoal que está aqui, principalmente os residentes, muito cuidado na hora de atender qualquer paciente, a gente não sabe quem tem a doença associada, apesar da gente saber que a doença neurológica, geralmente, nesses casos reportados, se manifestaram depois do quadro respiratório. A gente tem casos que a pessoa chega com déficit neurológico e a família não reporta, que foi esse nosso caso do Clínicas, chegou com um AVC muito grave, não falaram em sintomas respiratórios, e aí quando nós fizemos a angiotomo, se viu que o pulmão estava com comprometimento bilateral e realmente tinha Covid-19 associado. Então, na dúvida, a gente vai ter que ter precaução para atender esses pacientes na urgência, porque a gente não sabe o que eles trazem junto com eles, associados ou como uma causa da doença neurológica aguda. A gente tem visto uma modificação do perfil dos pacientes que chegam, né, no nosso caso do AVC, mas com doença neurológica e com doenças agudas. Esses pacientes estão ficando em casa, eles só estão indo para o hospital quando a doença é muito grave, a gente tem visto chegarem os casos muito graves no hospital, e os casos leves e AIT nem aparece, porque eles estão em casa com medo da Covid-19, e a gente tem tentado alertar isso, porque senão o que vai acontecer? A gente vai ter essa primeira onda de mortalidade pela doença, nesses casos graves que morrem, e vão começar a melhorar, uma segunda onda de pacientes morrendo pelas outras doenças agudas não atendidas. Nesse momento, não atendidas porque eles não estão indo para o hospital, ou porque estão chegando muito tarde, onde a gente não tem mais o que fazer. E num próximo passo, porque o sistema pode estar saturado,
e a gente não ter espaço para atender esses pacientes. Eu sou muito otimista e eu tenho a esperança de que no Brasil isso não chegue a acontecer, mas foi o que aconteceu, não na China, mas foi o que aconteceu na Itália e na Espanha. As pessoas estavam morrendo muito com o coronavírus, mas não do coronavírus, estavam morrendo das doenças cardiovasculares, o infarto, o AVC, a sepsia, as outras doenças não relacionadas, mas doenças que não estão sendo atendidas adequadamente. E na Espanha, conversando com os amigos da Espanha, num hospital de 1.100 leitos, 850 são pacientes da Covid-19. Como é que a gente vai atender as outras doenças? A gente tem que estar preparado para isso. E aí, uma próxima onda, então, o impacto no manejo das doenças crônicas. A gente sabe que a gente fechou os consultórios, e como é que essas pessoas vão ser atendidas, a gente tem que pensar nisso também, e mais tardiamente, por causa do grande impacto humano e social, a pobreza, né, e as empresas quebrando e as pessoas empobrecendo por causa dessa doença grave. Numa tentativa da gente enxergar mais adiante, se prevenir, né, a gente está lançando, a partir da semana que vem, uma série de webconferências sobre o manejo do AVC na pandemia da Covid-19, e começando, então, pela experiência de Barcelona, com o nosso amigo Carlos Molina, em 4 sessões, numa tentativa de saber o que a gente pode aprender com quem já passou por isso e que precisou se organizar para atender melhor esses pacientes, tanto em relação à modificação dos protocolos de urgência, quanto à modificação nos protocolos de proteção de quem está atendendo esses pacientes, quanto nos protocolos de diagnóstico. Lá na fase aguda do AVC, eles estão fazendo tomo angiotomo e tomo de tórax para precocemente detectar o paciente e já colocar eles numa área isolada, pelo menos os pacientes mais graves. Uma reorganização dos protocolos de pré-hospitalar, e também, agora, que serve para todos nós, na neurologia, a transformação digital, e a gente já está atuando muito mais com telemedicina, tanto para o paciente de fase aguda, quanto para o paciente ambulatorial. Então, convido vocês a participarem dessas conferências. Gisele e Otávio vão estar junto com a gente, e era isso, pessoal. Agora abrir para contribuição de vocês, e experiência de vocês, e o que vocês tiverem a mais, então, para comentar. Sheila, muito obrigado pela revisão ali, excelente da literatura, desse assunto que é bem novo, né, e está começando a ser relatado, como tu falou, vários casos. É um bom momento para publicação, né, às vezes poucas coisas a gente já consegue publicar. Eu ia te perguntar, assim, a maior parte dos pacientes acaba sendo atendido por, né, pneumos, infectos, internistas. O que tu acha de rastreamento, assim, dessas alterações neurológicas, que é importante? A gente vai ter que rastrear para chamar vocês, né? Isso. O que tu acha importante nesse protocolo de atendimento inicial, que a gente deveria focar, assim? Não, eu acho que a pergunta é excelente. A gente está tentando desenvolver, né, o protocolo aí no Moinhos. O Gustavo, acho que deve estar conectado também, e a gente ainda não tem uma resposta para isso. A minha intenção era que a gente pudesse, pelo menos, fazer uma bateria mínima de perguntas para esses pacientes. Por exemplo, cefaleia, a gente tem 8 a 10% dos casos, é muito frequente e pode ser relacionado ao quadro viral, né? Mas eu acho que qualquer sinal neurológico, não sei se anosmia, acho que não, porque é muito frequente, mas qualquer alteração do nível de consciência, confusão mental, qualquer sinal neurológico focal que não anosmia, eu acho que o neurologista tem que avaliar, e talvez a gente tenha que pensar em pacientes com dificuldade de extubação, porque isso acontece também. Será que esses pacientes não têm dificuldade, não tanto pelo dano pulmonar, mas também pelo dano do sistema nervoso central? Mas eu até gostaria de ouvir os colegas também, se já modificaram alguma coisa, quando acham que o neurologista tem que ser chamado. A gente ainda não tem muito bem essa resposta. Sabe, Sheila, que eu acho que é muito subrelatado muitas manifestações, tipo assim, anosmia, anorexia, olha, quase todos os pacientes, porque a maior parte dos estudos é retrospectivo, né? Então, Isso. a minha impressão, e mesmo cefaleia, que ali 15, 20%, a impressão que a gente tem atendendo os pacientes que é muito mais do que isso.
Não, a ideia é que nos nossos, pelo menos, e até quero convidar o pessoal que está aí de outros hospitais, que a gente colete prospectivamente num questionário curto, assim, as perguntas mais importantes então, se tem cefaleia, se tem perda de apetite, se tem alteração do cheiro ou do gosto, então, se tem dor em outras áreas. Então, a ideia é que a gente possa fazer um questionário mínimo para fazer um rastreamento neurológico nesses pacientes, a gente pode trabalhar junto nisso. Perfeito. Shelinha, eu queria só fazer uma colocação. Eu acho que a gente precisa organizar um registro nacional, né, com os sintomas neurológicos de pacientes com Covid, né? Eu acho que a gente podia já se organizar, submeter ao comitê de ética local, e eu acho que é super pertinente isso. A gente ainda está no começo da onda, né? Eles estão fazendo uma avaliação muito rápida, né, dos estudos clínicos na CONEP, nos CEPs locais, né? Então, se a gente se organizar e montar um protocolo rápido, enxuto, de avaliação de sintoma neurológico em paciente com Covid e fazer um registro nacional, aproveito aí que tem mais de quase 200 pessoas aí envolvidas, e a gente fazer um estudo multicêntrico nacional para fazer o registro dessas. Tem até um molde, que eu estava dando uma olhada ontem, tem um estudo que foi feito na Alemanha, né? A gente pode até baixar o protocolo do estudo. Tem um estudo feito na Alemanha, atualmente já registrado no clinicaltrials.gov, de registro de sintoma neurológico. A gente podia fazer alguma coisa parecida até para fazer uma análise, análise depois com eles e com o pessoal de Barcelona também, que também está fazendo isso, né? Eu acho ótimo. Otávio, eu queria primeiro, Sheila, maravilhoso a aula, acho que a gente vai começando aí a aprender dessas doenças. A gente na escola, a gente está como referência, os nossos 40 leitos de UTI são 40 leitos de Covid hoje, né? Então, UTI neurológica, UTI geral e outra UTI paralela. Agora a gente está entrando na enfermaria da neuro. A gente começou uma coleta de casos, o João Breiner fez já um esboço de um banco de dados e eu posso compartilhar com vocês para vocês darem ideia. Na verdade, a ideia da gente foi assim, tanto ver sintoma neurológico com Covid, quanto o contrário, a gente vê o impacto do Covid no atendimento dos nossos pacientes. Então, vou compartilhar 2 casos que aconteceram na escola recente. Uma paciente que estava internada com Covid, transplantada renal, que teve uma alteração pupilar que passou despercebida, porque agora o protocolo da UTI é que só entra o médico plantonista e em casos essenciais entra a interconsulta, e o Einstein também está assim, então muito difícil fazer a avaliação neurológica desses pacientes, e a paciente teve essa alteração pupilar e foi fazer uma tomografia quase 3 dias depois, tinha uma hemorragia intracraniana enorme, que a gente não sabe o que causou. Ela, por coincidência, Sheilinha, entrou bem, tentou mudar a entrada, porque tinha cefaleia, então, nos sintomas tinha cefaleia importante, então tem uma tomo normal da entrada e ela está em morte encefálica agora, Covid confirmado, PCR positivo. Então, assim, aí o atraso no diagnóstico, né, a gente não conseguiu fazer nada pela paciente, basicamente confirmamos a morte encefálica depois de 3 dias, né. E a outra questão, esse paciente... Nós tivemos aqui, Zé, um caso de um docente da cardio, né, docente que teve um AVC e não quis ir para o hospital, né, porque com medo de se contaminar. Então, assim, realmente, eu acho que as duas coisas são válidas, né? Talvez um estudo para avaliar, avaliar nos nossos registros, né, no nosso registro de AVC, o impacto da curva, mas eu acho que talvez mais interessante é uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer com urgência, isso porque a gente vai ver agora a curva, né? Vai começar a aparecer agora realmente o pico. O que a gente está esperando é que nesse mês de abril e maio, as coisas vão andar, né? Realmente a coisa vai entrar em colapso. Então a gente precisa, acho que o mais rápido possível, chegar num protocolo mínimo, né, de investigação de sintoma neurológico, mandar para o comitê de ética, acho que todo mundo aprova rápido isso, e começar a coletar esses dados assim que o comitê de ética aprovar, né? Dividindo a tarefa aí e fazer um estudo aí nacional
convidando já todo mundo a participar, acho que é super importante isso. Perfeito. Marcelo, o Otávio é de Ribeirão Preto e a Gisele é Unifesp e Einstein. Gisele, tu ia comentar mais alguma outra coisa sobre os casos de ia comentar sobre o teu comentário super apropriado da dificuldade de desmame desses doentes. Então, eu estou com um outro paciente meu, que na verdade era meu paciente por um outro motivo. Ele tinha tido uma neuropatia de hipoglosso há uns 2 anos atrás, estava bem, totalmente assintomático. Ele teve Covid grave, ígido, 56 anos, então fora essa neuropatia. E agora ninguém consegue desmamar o paciente da ventilação mecânica, foi tratado, ele recebeu tanto hidroxicloroquina como tocilizumab, então eles não sabiam prescrever o tocilizumab, então a gente entrou no caso para prescrever, porque já tinha usado para arterite temporal, e agora ele não desmama, ele faz uma hiperventilação. E realmente a minha suspeita foi essa. Eu digo, olha, eu acho que pode ter comprometimento de tronco encefálico. E aí, um dos problemas foi entrar na UTI para avaliar esse paciente, porque as regras são que a maioria das interconsultas estão fazendo avaliação à distância, só com prontuário eletrônico. Fez uma toma de crânio, que foi um parto para conseguir fazer, e levar esse doente para a ressonância magnética vai ser outro, né? Então, aí a limitação de investigar esses pacientes pelas restrições por causa do contágio muito fácil, né? Mas isso é bom. Eu não sei se meus residentes estão aí junto. A gente está com um paciente que fez um infarto maligno, não chegou a fazer um infarto maligno, um paciente de 60 anos que fez um AVC relativamente grande e assim não evoluiu para infarto maligno, mas eles desmamam e o paciente faz uma hiperventilação muito estranha, mas ela é temporária, e aí volta para o tubo, e aí eu até comentei, será que não vale a pena a gente avaliar se não tem alguma outra coisa, ou fazer pelo menos uma tomo de tórax? Eu não sei, Gazana, se eles fazem um padrão diferente de ventilação que a gente possa suspeitar num paciente que está no CTI com um AVC e que ele, pelo AVC, não precisaria estar entubado, mas que está difícil, ele piora da ventilação e volta. Eu acho que aí vai depender um pouco de qual é o tipo de dificuldade que ele tem. Se é uma questão de drive, como esse caso foi comentado, né, da Unifesp. Outra coisa é se é por hipoxemia mesmo, porque a característica desses pacientes, eles não têm muita dificuldade mecânica. Basicamente, a hipoxemia, que é o maior problema deles. Né? Agora, o caso, assim, que essa de sincronia é importante, realmente a questão neurológica é bem interessante de pesquisar. Né? Pois é. Mesmo. Né? Tá. Eu não sei se o Zavascki, que é o nosso chefe de serviço de infecto ali do Moinhos, quer comentar alguma coisa, Zavascki? Oi, Gazana. Sheila, só, na verdade, dar os parabéns aí pela aula. E tem uma iniciativa que o Gazana teve, né, de trazer vários especialistas aí de outras áreas, e a gente fica bem contente aí de ver o envolvimento e a contribuição, né, que a gente está tendo de diversas especialidades aí para entender essa doença nova, né? E é bem interessante, né? Coisas que já tinham hoje, coincidentemente, vieram me comentar, né, da questão do bulbo olfatório como porta de entrada para o sistema nervoso central, né? Então, estamos aprendendo, né? E a contribuição aí foi bem importante. Obrigado aí. Obrigada, Zavascki. Sheila, boa noite. Oi. É o Rafael, radiologista do tórax do hospital, tudo bem? Tudo bom? Te parabenizar, então, achei uma excelente apresentação, uma excelente aula, muito didática dos casos, né? E parabéns também, porque teve mais de 215 acessos, eu estava acompanhando aqui, então teve espetacular. Ela ganhou assim, recorde absoluto, tá? E na verdade, eu queria te perguntar se já existe alguma recomendação, a gente do ponto de vista da imagem, né? Se já existe alguma recomendação específica, porque, pelo que eu entendi, assim, a forma que mais se apresenta, nesses casos, é de uma meningoencefalite, né? Claro, pode ter alterações vasculares também, como tu mostraste bem, mas se já existe alguma recomendação em termos de ressonância de crânio, ou se são aquelas recomendações de déficit focais, como em casos de AVC, assim, que a gente costuma ver, né? Mas se tem alguma coisa mais específica para esses pacientes com COVID, se já existe alguma recomendação nesse sentido.
Olha, a tua pergunta é ótima. Eu até estava conversando com o Gustavo Fernandes antes da gente entrar aqui e pensando o que a gente poderia fazer nessa avaliação dos pacientes para ver quem tem doença neurológica. Eu acho que a maioria, eles não vão ter alteração de imagem. Acho que a tomo ajudaria para quem tem déficit focal, mas para os outros não, até porque se a gente pensar em meningoencefalite e outras alterações, a maioria vai ter infecção e não vai aparecer, pelo menos não na tomo, talvez alguma coisa na ressonância, mas eu acho que mais talvez o líquor pudesse ajudar. Eu realmente não tenho essa resposta, eu acho que a maioria não tem alteração de neuroimagem, mas a gente vai ter que aprender. E o que eu revisei, assim, a maioria não tem alteração mesmo, exceto esses casos que eu mostrei, quando tem AVC ou quando tem a encefalite, né, hemorrágica no caso, mas a gente não sabe ainda, estou discutindo estava discutindo com o Gustavo e até viu a opinião do resto do pessoal, vi que o Jean quer falar do que é o melhor a gente fazer para a gente estudar e aprender mais sobre essa doença. Acho que o Jean queria falar também, o Jean é professor da Universidade Federal da Bahia. Perfeito. Obrigada. Então, Sheila, parabéns pela iniciativa. 2 comentários só. O primeiro é relacionado a gente teve um caso bem parecido aqui em Salvador também, que parece ser assim, encefalite hemorrágica, né, de paciente que é admitido com Covid, tinha 64 anos, diabético, aí uma semana depois já estava desmamando da ventilação mecânica, estava com insuficiência renal aguda, mas não tinha nenhuma coagulopatia e fez uma hemorragia cerebral maciça e evoluiu rapidamente para a morte cefálica, foi bem rápido e dramático mesmo, e faleceu o paciente com Covid confirmado. E o outro comentário é se a gente realmente vai criar o registro, tem algumas dificuldades técnicas assim que a gente acha que deve ser proativo para começar a registrar os casos mais rapidamente, porque os comitês de ética estão tendo dificuldade para reunir por causa da epidemia, né? Então, assim, já estão se debruçando sobre isso, fazendo encontros online, mas nem todos estão regulamentados para isso, e há uma dificuldade de consentir paciente também, porque você imagina você um grupo de pesquisa se paramentar para entrar no quarto, chegar lá, consentir o paciente sair, quer dizer, vai ter que ser criativo nessa hora de consentimento. João, Jean, desculpa falar. Não, porque eu tenho uma boa notícia para dar disso. Tem um grupo daqui que já fez uma proposta que foi aceita de um hospital de uma das redes daqui, colocando a possibilidade de consentimento online com o celular do paciente. Então, o paciente com Covid fica isolado, mas ele fica com o celular dele, e ele pode consentir pelo celular, e o familiar, o paciente, ele pode fazer o consentimento online, em vez de ter que ter o documento impresso. Tá? Então, essa é uma das coisas. E a outra é o seguinte, que para não haver atrasos, assim, se Gisele puder compartilhar esse banco de dados, porque mesmo que ainda não esteja aprovado no comitê de ética, o hospital pode se debruçar sobre uma forma de coletar dados, e assim que sair aprovado no comitê de ética, todos estão coletando pelo menos da mesma forma, né? E aí fica mais ágil para todo mundo. Fazer de uma forma assistencial. 2 notícias boas quanto a isso, Jean. Realmente, assim, um problema grave isso dos comitês de ética não estarem se encontrando. No entanto, assim, tem tido uma boa vontade muito grande do CEP e da CONEP para aprovação de qualquer protocolo envolvendo Covid. Então, assim, tem 3 grandes estudos que têm sido realizados por hospitais ProAD-SUS, tem se chamado Coalizão Covid Brasil, em que eles estão estudando o uso da hidroxicloroquina. Então, um estudo está avaliando hidroxicloroquina versus hidroxicloroquina mais ácido em paciente leve. Então, esse estudo está sendo liderado pelo Hospital do Coração. Um segundo estudo que está sendo liderado pela gente no Einstein é a comparação da hidroxicloroquina com ácido em paciente moderado a grave. E o Sírio-Libanês está fazendo um estudo de dexametasona em paciente com SARA associada à Covid. Esses protocolos tiveram aprovação na CONEP em um final de semana. Então, a gente passou uma semana escrevendo o protocolo. No final de semana foi enviado. Na segunda-feira, os 3 estudos estavam aprovados. Já tem, inclusive, emenda disso. Eu acrescentei coleta de desfecho neurológico nos estudos, então entrou nos CRFs esses estudos randomizados controlados. Então, assim, apesar disso, os CEPs estão priorizando tudo com relação, tudo que é Covid. E aí hoje teve um parecer da Anvisa, juntamente com a CONEP, para esses estudos, porque um problema grave estava sendo termo de consentimento, em que eles
concordaram com a realização de termo de consentimento online, né? Então, inclusive com a família, porque para os casos graves nem adianta o paciente estar podendo falar via celular, né? Então, às vezes, o paciente está entubado, então, de fazer o termo de consentimento à distância. Então, isso deve estar circulando para esses hospitais, o e-mail da Visa e da Conep, autorizando, e eu imagino que isso vai se estender para outras pesquisas, né, em Covid. Na verdade, eu enxergo até isso como uma oportunidade para a gente avançar alguns conceitos, né? E nesses momentos de crise, é que a gente, às vezes, consegue avançar. Por exemplo, a telemedicina está se beneficiando muito, né, dessa crise toda que está tendo assistencial, né? A mesma coisa é a Comitê de Ética. A gente também teve 2 projetos aqui aprovados em uma semana, né, assim, de forma emergencial. Então, consentimento, coisa que no Brasil quase não existia, consentimento por telefone, consentimento por surrogate, ou então consentimento posterior. Isso pode ser tudo utilizado agora, a gente pode pleitear isso agora. Eu acho que é importante para avançar, né, o nosso conhecimento sobre essa doença, né? Com certeza, eles realmente estão priorizando, eu acho que a gente consegue acelerar. Eu estou vendo um comentário aqui da Flávia, de um amigo que está com um caso de paraparesia, alteração visual, a ressonância normal e um líquor com 20 células. 20 células não é normal, né? Acho que impossibilidade de realizar PCR. Acho que tem que pensar na possibilidade também, se tiver sinal respiratório, pensar na possibilidade de ter Covid também. Gente, tem tanta pergunta que eu acho que é praticamente impossível responder tudo. Pessoal, alguém quer comentar e fazer alguma pergunta, alguma colocação a mais? Só comentar aqui do professor Jean Maria, o Daniel aqui de Belo Horizonte. Tudo bem? A respeito nós tivemos um caso aqui agora, tudo bom, doutora Sheila? De um paciente, inclusive é um colega nosso, ele internou com sangramento, mesmo caso, agarrado na ventilação, tomografia, um sangramento, lembrava uma encefalopatia necrotizante aguda. Mas esse caso, ele está, ele foi anticoagulado por causa da suspeita de TEP, acabou que no nosso protocolo esses pacientes graves estão sendo anticoagulados, isso foi revisto. Mas é engraçado que o sangramento é pequeno, mesmo na ressonância ele teve alguns pontos, eu não consigo pegar a imagem aqui, mas de qualquer maneira é pequeno o sangramento, mas o interessante desse caso é que ele começou com corticoide desde cedo, e talvez a cascata inflamatória tenha sido menor, e talvez esse caso não tenha sangrado tanto como nos outros casos que vocês comentaram aí. Eu não sei se vocês têm alguma coisa diferente, algo que vocês estão fazendo. Gazana, não sei se tu tem para comentar em relação ao uso de corticoide. Sheila, Oi. É Mara. Oi, Mara. Eu queria pegar o gancho da pergunta do colega e perguntar para o doutor Zavascki, se ele estiver aí, e para o pessoal da Pneumo, como é que eles estão vendo em alguns pacientes, em alguns fenótipos, exatamente o uso da anticoagulação, se eles têm, o que é que eles têm de experiência com isso, anticoagulação e uso de corticoide. Bom, as evidências, tanto para um quanto para outro, são muito ruins, assim, né? A gente tem, em relação à parte tromboembólica, tem tentado avaliar objetivamente se o paciente tem tromboembolismo ou não, né? A questão de tratar só pelo dedímero, isso é muito discutível. Todo mundo está, levando em consideração um estudo sobre anticoagulação e redução de mortalidade, mas o pessoal não se atém que a dose que eles usaram ali é profilática, não é terapêutica. E, incrivelmente, naquele estudo que eles mostram sobre anticoagulação, 80% dos pacientes não faziam dose profilática de tromboembolismo. Então, a gente não tem um estudo definitivo ainda sobre essa questão da anticoagulação. Está em andamento, tem um estudo em andamento comparando dose profilática com terapêutica. Mas eu acho que a primeira coisa é tentar realmente buscar, nesses pacientes com dedímeros bem altos, se tem objetivamente um tromboembolismo visível, né? Nos outros casos, já tem estudos anteriores com sepse, coagulopatia por sepse, que o uso rotineiro de anticoagulação não demonstrou benefício, né? Então a gente tem que individualizar. Em relação ao corticoide, a mesma coisa, a gente tem esse estudo que está em andamento, né, aqui no Brasil, do Coalizão, né, que são esses 3 estudos que foram citados, o Muniz também participa.
O corticoide em SARA, né, pode ser usado na fase intermediária. A questão é que essa SARA do COVID ela parece um pouco diferente. É uma pneumonia de organização, então a gente tem expectativa que talvez funcione melhor do que na SARA em geral. A gente, em casos individuais, a gente tem discutido e a gente usa nos pacientes com SARA grave, né? Mas a gente ainda precisa de quase tudo na COVID, evidências mais robustas para passar a ser rotina. Hoje em dia, o que a gente tem feito é muito discutir entre os colegas, como vocês estão fazendo aqui, às vezes trocar experiências, porque a gente não tem verdades absolutas ainda para manejar essa doença. Obrigada. Mais algum comentário? Só dando uma resposta ao colega, o caso que foi a óbito aqui em Salvador e teve hemorragia cerebral, tinha usado hidroxicloroquina e azitromicina. Não tinha usado nem corticoide, nem anticoagulante. Uhum. Oi, boa noite. Oi, eu sou Thalita aqui de Brasília, eu queria fazer uma pergunta, obrigada pela aula. A gente estava tentando desenhar um protocolo aqui também, baseado no que vocês falaram, estava pensando em incluir algum marcador inflamatório, eu sei que é bem inespecífico, mas talvez seja alguma coisa fácil, que desse para a gente coletar em todos os lugares. E o que vocês acham também de fazer uma imagem depois em algum paciente que teve insuficiência respiratória, talvez seriam alguns casos, poucos, mas uma ressonância, ver se a gente conseguiria evidenciar alguma lesão no bulbo, algum score de alguma lesão microvascular, né? Depois que o paciente já tivesse curado, mesmo para evitar essa questão de infecção. A questão só dos marcadores inflamatórios que tu falasse, que a gente coleta de rotina dedímeros, né? E outra coisa que tem uma boa associação, fora a proteína C reativa, é ferritina, que é uma coisa que os estudos também estão dosando, né, sequencialmente, isso pode ajudar. Interleucina 6 é pouco disponível na prática assistencial, mas dedímeros, ferritina, lactato desogenase, né, DHL, são marcadores que a gente pode dosar em praticamente todos os lugares. E a gente tem feito isso a cada 48, 72 horas para acompanhar esses pacientes. Em relação à imagem, eu acho que a gente tem que pensar num protocolo mesmo, né, e aí discutir junto com a Infecto e com a Pneumo nas possibilidades. Eu acho que a gente pode pensar junto na possibilidade de incluir alguma imagem para tentar avaliar melhor esses pacientes com dificuldade de desmame, não sei, Marcelo. A questão toda das imagens, a gente, é a questão logística, basicamente, né, que a gente também, em relação ao tórax, tem dificuldade de ficar repetindo os exames para fazer o cardio, tem toda a questão do controle de infecção, né? Isso. Esse é o grande limitante, eu acho que todo mundo gostaria de fazer várias imagens desses pacientes, mas... Sheila e Marcelo, eu ia falar isso, viu? Está sendo um problema no mundo inteiro, porque fazer estudo clínico e fazer pesquisa no meio de um caos, como você está vendo, é mais uma dificuldade. Então, eu pessoalmente sugeriria, na hipótese de um estudo de registro envolvendo a parte neurológica, tentar ser uma coisa mais simples e factível de ser feita, porque principalmente no ambiente, no contexto hospital público, existe o problema dos EPIs, a limitação dos EPIs, de você entrar, sair, esses pacientes graves, alguns deles pronados, então para você fazer mudança e transferências desses pacientes é muito complexo, e mesmo até o próprio exame neurológico, né? Então, talvez tentar simplificar alguma forma, alguma coisa mais objetiva, né? Sim. Pessoal, a Letícia está lembrando aqui, eu também estava ontem na webconferência da Academia Brasileira de Neurologia, eles estão organizando um registro nacional, uma tentativa da gente ter um reporte de todos os casos neurológicos nesses pacientes, né? Então, acho que isso é uma das coisas que a gente pode discutir também. Pessoal, mais alguma coisa? Não sei se, Marcelo, a gente precisa encerrar. Acho que sim, é 8h20, 8h10. E te dar os parabéns, Sheila, pela excelente aula. A discussão chamou gente do Brasil todo. Passaram de 200 participantes, quase estourou ali no Hangout Meet. Né? Então, obrigado pela aula aí pra gente.
Obrigada, pessoal. A aula vai ficar disponível, depois eu mando o link, vai ficar disponível no site do hospital, eu mando nos grupos também, e eu vou tentar ler isso aqui, ver o que a gente pode até responder a mais ou discutir a mais, a gente pode seguir essa discussão. E convido todos para participar semana que vem também, então, das discussões a respeito de organização do manejo do AVC. Obrigada a todos. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.